Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Boa noite, amigos da AME Maranhão. Sejam bem-vindos a esta live, Jesus, o Escutador de Almas. Eu sou Cris Mascarenhas, da Federação Espírita Pernambucana, e também coordenadora do NEP Brasil, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, e do Projeto Escutatória. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Vamos fazer a nossa prece para poder começar o trabalho, né? Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre amado, pedir as suas bênçãos, pedir que o seu olhar compassivo, a sua voz meiga, de suas mãos augustas, possam emanar os fluidos salutares para todos nós necessitados no corpo e na alma, de suas bênçãos, de sua saúde, de sua paz. Que possamos ter uma noite de boas reflexões e com o objetivo maior de aplicar no dia a dia. Então, meus queridos, quando nós falamos, né, Jesus, o escutador de almas, trazer esse tema da escuta relacionado a Jesus, relacionado até na casa espírita também, em todos os ambientes que circulamos, nós estamos nos reportando àquela questão do Livro dos Espíritos mesmo, a 625, onde Kardec pergunta, né, à espiritualidade amiga, qual modelo mais perfeito que Deus tem oferecido para nós, e é dito simplesmente que seguir modelo pede para ver Jesus. Então, é em Jesus que nós nos espelhamos para esse tipo de trabalho, né? Tão importante essa sensibilidade para a escuta, não só na casa espírita, porque às vezes nós chegamos para um trabalho e pensando naqueles que vão ser atendidos, nos esquecemos dos amigos, dos colegas, que também podem estar precisando de uma escuta, e escutar essa disposição para ir até o outro, né? Principalmente no atendimento fraterno, que é onde as pessoas chegam, ali nós sabemos que é imprescindível, mais ainda, porque é o objetivo daquele setor, né, daquele departamento. Então, Jesus diz o seguinte, que a seara é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele fala isso em Mateus, no capítulo 9, versículo 37. Vamos lembrar que no contexto, era quando Jesus tinha aqueles 12 discípulos mais próximos e sente a necessidade, por conta do tamanho da tarefa, de enviar os 70 ou 72 a várias cidades. E ele dá uma tarefa interessante. Ele diz, vão e curem, mas também falem do reino de Deus. Ou seja, já dizendo ali que a cura ela é completada também na parte espiritual, porque a gênese das doenças é o espírito, né? É através do corpo que nós manifestamos as nossas imperfeições. Mas Jesus, quando ele fala isso, que a seara era grande, tinham poucos trabalhadores, ele não estava falando especificamente de quantidade. Ele estava ali se referindo também àqueles líderes. Muitos manifestavam aquele aspecto religioso, indo para os templos, orando,
ao ar livre para que todos vissem. Então, ele falava não necessariamente da quantidade e que faltava trabalhador, mas ele falava da qualidade desse trabalho. Então, quando é dito desde o Antigo Testamento, todos já sabiam que o trabalho era algo determinado por Deus, algo santificado. E diz que Deus é o Senhor do campo. Esse campo que Deus trabalha e que nós também somos convidados a trabalhar, como Jesus chama de seara, são as pessoas. A gente trabalha tanto resgatando quanto despertando novos trabalhadores. Porque a gente chega na casa espírita, nós chegamos normalmente pela dor. Diz Chico Xavier que após 2 meses aproximadamente, já era um tempo para aquele que chegou e que muito recebeu, começar um movimento contrário, um movimento de doação. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, Jesus também diz assim: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E na doutrina espírita, nós temos a questão 132, né? Estamos passando pelas 3 revelações. A questão 132 do Livro dos Espíritos, que fala do objetivo da encarnação, que não é só evoluir, né? Provar, expiar, mas é também, diz lá no finzinho da resposta, contribuir com a parte que me cabe na obra de Deus. Então, aí está falando do trabalho, que é o meio pelo qual, enquanto estamos trabalhando, estamos evoluindo também. Né? Então, meus amigos, se a gente lembrar, qual o método que Jesus, esse pedagogo, usava? Nós, quando vamos lá no Novo Testamento, tem dizendo que Jesus passou a noite em oração para selecionar aqueles que iriam trabalhar mais próximo dele, né? Os 12. Então, Jesus selecionava os seus trabalhadores e também treinava. Ele ia preparando, né? Então, que dirá nós? Será que nós, pelo fato de estarmos na casa espírita, sermos um trabalhador e ser um trabalho voluntário, será que nós estamos no esforço de fazer o trabalho com qualidade e também de nos capacitar? Nos capacitar tanto moralmente, como nos capacitar para o desempenho daquela tarefa que eu estou fazendo? Isso já é uma primeira reflexão que nós trazemos, né? A gente lembra do moço do manto marrom aqui, né? Que quando Jesus demora para chegar numa praça com os discípulos, aquele moço que timidamente, de longe, sentado numa pedra, sempre estava observando, vendo Jesus fazer as curas, fazer suas pregações. Nesse dia, com a demora de Jesus e os discípulos, ele resolve curar em nome de Jesus. Com sua boa vontade e com tudo que ele observou, ele aprendeu. Né? E aí, João, o evangelista, aquele mais novinho, chega, repreende ele quando vê, volta para Jesus, reclama: mestre, tem um homem curando em teu nome, e não faz parte do discipulado. Olha como às vezes nós somos, né, corporativistas, achamos que só nós daquele setor, só nós daquela religião podemos fazer essas atividades em nome do Cristo. Então, Jesus diz que deixe ele fazer, que apesar de ele fazer parte daquele discipulado mais próximo, ele é um amigo. Jesus já conhecia ele, né? E interessante que ele finaliza, ninguém nunca soube o nome dele, né? Está lá na literatura de Ivone Pereira do Amaral, por Leão Tolstói. Lá no final, na sua velhice, diz que ele tem um sonho com Jesus. E Jesus diz assim para ele, que a partir daquele momento, cure não só os corpos, mas também a alma, as almas. Ou seja, não cuida só do que está externo, do que está aparentando, mas cuida do interior.
cuida do que está por dentro, né? No livro Paulo Estevão, gostaria de lembrar também, Efraim, quando leva Gesiel para a casa do caminho, Tiago diz que não há lugar. E realmente estava cheio, né? Muitos pobres, muitos doentes. Naquela época não tinha medicina para os pobres, inclusive. Eles eram muito carentes disso, né? Mas Pedro se recolhe, né? Vai para o quarto íntimo, reflete, pergunta o que faria Jesus. Ele fecha a porta do seu quarto, do seu coração, para escutar a resposta. E ele resolve acolher, em nome de Jesus, nosso Gesiel, que se torna Estevão mais tarde, né? E Pedro fica impressionado, porque enquanto ele está delirando com febre, ele recita o Antigo Testamento, ele recita Isaías, e aquilo chama muita atenção de Pedro. Quando ele sai da febre, Pedro também chama a atenção dele através da escuta, porque ele viu Pedro indo de maca em maca, escutando aqueles pacientes, as suas dores, escutando as suas reclamações, escutando as suas tristezas. Então, eles se conectam pela escuta. Dois sensíveis ao outro, que através da escuta percebem, né? Então, é um momento que eles terminam conversando debaixo de uma árvore, de uma tamareira, né? E Gesiel fala que queria conhecer Jesus, e Pedro diz que Jesus já tinha partido da vida física. Então, Pedro entrega o manuscrito de Mateus, que ele lê de uma só vez, né? Nós temos também, meus amigos, um cristão martirizado, Marco Túlio Cipriano, oriundo de Tarso, um jovem rico que sonhava com o poder. Ele tinha acabado de ingressar como oficial no exército romano. Almejava, no caso, glória e fama. E ele estava de férias, ali pelo Mar da Galileia, ia dar um mergulho, estava com seu escravo grego, que o pai tinha dado de presente, por ele ter sido admitido como oficial romano, né? E ele vê algo de suspeito. Ele escuta a turba, né? Aquele povo em movimento, e se aproxima e vê muitos barcos chegando, e chegando de lugares diferentes, de regiões diferentes. Então ele pensa logo que é uma rebelião de judeus, porque aquela área ali, Cafarnaum, por exemplo, ali tiveram 7 rebeliões, e eles foram massacrados, né? Então já havia uma história de rebelião na região. Então o que é que ele faz? Ele volta para casa, se disfarça, se arma, pega o gládio e vai ali se misturar com o povo para entender o que está acontecendo. Quando ele passa por um rapaz, ele escuta, e essa fala do rapaz chamou a atenção, por quê? Porque nele já havia algo pedindo, né? Já havia uma conexão. Ele escuta o rapaz dizer assim: ele é o Messias prometido por Moisés. E quem poderia fazer aquelas maravilhas que Jesus fazia, né? As curas, os milagres, que eram entendidos como milagres naquela época. Então, uns diziam que era um absurdo, né? Que não era possível as coisas que ele falava, como perdoar o inimigo. Mas o Marco estava atento, né? E o rapaz começa a contar a história. Ele diz que nasceu paralítico, e ficava pensando: que chances na vida eu vou ter? Eu não vou conseguir casar, ter filho. E ele pensava em suicídio. Chegou a planejar, mas com pena da mãe desiste. A mãe morre. Aí o pai assume junto a ele um local amoroso, cuidando dele. Então ele tem um receio, mas a vida era muito dura e ele resolve realmente planejar o suicídio mais uma vez, se afogando, né, no mar. E quando ele está entrando, ele escuta uma voz que diz assim: Deus é o Senhor da vida. Ele dá e somente Ele pode tirar. Aquela voz, para ele, tinha uma doçura ao mesmo tempo. E ele se vira com os olhos, que se encontram com os olhos de Jesus, né? E ele percebeu aquele homem belo,
um mestre, que ele falava pelo pensamento, que ele auscultava a sua alma, que ele sabia de tudo que se passava com ele, de seu passado, o que ele pensava. Então ele pensa, de que vale a vida para um aleijado como eu? Eu não importo para ninguém, eu não tenho utilidade para ninguém, né? E Jesus diz o seguinte: acha que Deus poderia criar alguma coisa inútil? Deus é justo e o teu pai não merece esse golpe. Levanta-te e anda. Jesus falava quando precisava, né? No imperativo. E aí ele diz que uma força estranha estremeceu suas carnes, como uma descarga elétrica. Ele se arrepia, mas ele não confia, ele tem medo, ele tenta ficar em pé e as pernas tremem, né? Ele não conseguia se firmar. Jesus dá a mão e puxa. Naquele momento ele se firma e sai correndo. Nem sequer agradece, vai ao encontro dos afetos dele, dos pais, né? E aí ele explica que desde aquele momento não deixou de fazer nada que Jesus pedisse. Virou um discípulo, realmente, né? E o Marco Túlio escuta aquilo ali, mas fica estarrecido com a história, incrédulo, né? Porém, ele olha para Jesus naquele momento, que já tinha chegado no local para falar, e vê aquela postura de um líder majestoso, altivo e dócil. E ele sente que os olhares se cruzam, e naquele momento não era um encontro material de olhos. Ele sente a mesma coisa que o paralítico. Ele sente que Jesus fala com ele pelo pensamento, escuta sua alma, escuta seus pensamentos e os sentimentos também. E da mesma forma ele. Então, quando Jesus passa por ele, bate em seu ombro e diz assim: verás muitas coisas extraordinárias. Porque Jesus tinha feito curas ali, inclusive de uma menina que voltou a enxergar. E também tu realizarás, porque foste escolhido por mim para levar a minha mensagem ao coração do império junto com os outros. Então, observem, tu farás essas maravilhas assim como eu. Aí a gente volta para aquela questão da necessidade da gente também se colocar, sair desse lugar passivo e ir para uma atividade, né? E ali Jesus começa a falar as bem-aventuranças. Nesse momento do capítulo, que está no livro Quando o Amor Veio à Terra, de Djalma Margolo, ele finaliza dizendo assim, o Marco Túlio, que tinha que terminar, finalizar a narrativa, porque os soldados já tinham ido buscar ele para o martírio. Então, ele se tornou realmente um cristão, né, e trabalhou para Jesus. Então, era assim que Jesus agia no mundo e age, se relacionando, escutando as pessoas. Quantas vezes Jesus para escutar? Mas escutar não só palavras, escutar gestos, olhares, posturas, semblantes, atitudes, né? Se ele é o nosso guia e modelo, como estamos escutando as pessoas? E se estamos escutando? Essa é a primeira pergunta. Porque aquele paralítico que escuta a voz do Cristo, ele escutou porque algo dentro dele já tinha despertado. O Marco Túlio escuta aquela história porque também ele já estava com a sensibilidade, já estava conectado, né? Então, nosso querido Rubem Alves, um psicólogo, pastor, contemporâneo, né, nosso, desencarnou há poucos anos, ele diz o seguinte: nossa incapacidade de ouvir ou escutar é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância. Achamos que sabemos o que o outro vai falar, completamos a fala do outro, encerramos, falamos com o outro sem nos conectar pelo olhar, sem estar presente. De forma que até quando estamos no trabalho, vamos dar um passe e reclamamos que tem um barulho no salão, uma música, e a gente não consegue se concentrar. Será que não conseguimos nos concentrar por conta do barulho?
Será? Se estivermos focados na presença, por isso que é tão importante a meditação para a gente desenvolver essa presença, né? Através da respiração. Porque observe, a gente não respira no passado ou no presente. Nós só respiramos no futuro. Nós só respiramos no presente. Por isso que a respiração nos traz. Às vezes, quando alguém está distante, a gente bate, por quê? Para a pessoa voltar. E às vezes a gente deve fazer esse exercício. Voltar para o presente, tocar para o hoje, né? Então, é através da escuta que essa conexão é feita. A escuta desenvolve a empatia, e a empatia desenvolve a compaixão. E aí vamos ver de trás para frente. Compaixão não é pena, não é sentir pena do outro. Porque sentir pena não traz uma ação. A compaixão é estar junto, é sentir a emoção, é se compadecer, ser sensível, sentir o sofrimento do outro, às vezes até doendo fisicamente na gente, e fazer algo sobre. Então, é como se fosse a bondade em forma física, a compaixão. E o que vai desenvolver, isso tudo vai ser startado por essa empatia, e não é simpatia. A simpatia é quando nós temos afinidade. Então, se eu e uma outra pessoa gostamos de cinema, nós temos uma afinidade, nós vamos ter assunto, conversa, podemos nos aproximar, sair juntos, que é diferente do impacto. O impacto, ele precisa haver um esforço meu, porque para eu ser empático, eu tenho que ir até o outro, esquecer um pouco de mim para me conectar, e eu vou me conectar com o que é diferente de mim. Então, empatia é uma disposição, eu tenho que ter a vontade, eu tenho que querer e eu tenho que fazer esse movimento. Por isso que existe a empatia cognitiva, que é aquela quando alguém leva uma topada, eu digo, opa, isso dói. Eu sei que dói, porque eu já levei topada, né? Aí tem a empatia emocional, que está ligada à inteligência emocional mesmo, ou cognição socioemocional, como a academia chega hoje. Que é, eu vejo a pessoa levar topada e digo, opa, isso dói, nossa. Até senti a dor agora, lembrei da dor. Então, aí já vai o sentir. Mas tem a preocupação empática, que a pessoa leva uma topada e eu quero fazer algo sobre. Eu pergunto, eu vou até a pessoa, eu ofereço ajuda. É diferente. Então, a gente não pode ser simplista quando diz que empatia é se colocar no lugar do outro. Não, nós nunca vamos saber a dor do outro. As histórias são diferentes, o passado é diferente, né? Não vamos usar frases feitas, porque a gente está menosprezando a dor do outro. Ah, é assim mesmo, tem que aceitar, é como Deus quer, isso vai passar, eu também passei por isso, faça assim, faça assado. Não, a gente não pode fazer isso, mas a gente pode estar junto com a pessoa, né? Eu lembro de um caso, uma vez que eu estava numa live sobre suicídio, e uma pessoa me fez a seguinte pergunta. Eu identifiquei por telefone, ele morava em Pernambuco, até inclusive, onde eu moro, e o amigo no Ceará. E ele disse que, falando por telefone, notou que o amigo estava com ideação suicida. E ele começou a falar de Deus, falar do Evangelho segundo o Espiritismo, disse que ia mandar pelo correio, e o rapaz disse o seguinte para ele: eu não creio em Deus. Não adianta, nem mande. E não adianta esse assunto. E aí ele perguntou, e aí? O que é que a gente faz quando isso acontece? E a resposta que nós demos na época foi o seguinte: diga para ele assim, não importa, eu estou aqui, independente de qualquer coisa. Eu estou com você, eu estou presente. Porque num momento desse, não adianta vir com teorias, com filosofia. Não adianta, a pessoa não está numa situação que está em condições de escutar. Então, o que temos a oferecer, que é valioso e que
acolhe sim a pessoa é a nossa presença amorosa, afetuosa, sem criticar, sem julgar, né? Então, como se desenvolve a empatia? Escutando. Porque quem escuta com presença, compreende. Porque vai entender as motivações do outro. Porque todo mundo tem as motivações. Vai se conectar, vai ver que a história é semelhante. E aí isso já vai amenizando, né? Então, esse ambiente de escuta é um ambiente de aprendizado e de ensinamento. O outro traz um conteúdo que tem em mim, e às vezes aquele conteúdo que o outro traz me cura até, né? O outro é meu espelho, de qualquer forma. Então, isso vale, inclusive, para autoescuta. Se eu tenho o hábito de silenciar, de pensar, de avaliar, de fazer autoconhecimento, eu vou desenvolvendo isso, e aí eu vou tendo, inclusive, não é autoindulgência justificando o que eu faço, mas eu vou ter compaixão com o que eu faço. Eu vou compreender, e dessa maneira eu vou também compreender o outro, né? Então, como é que eu posso desenvolver essa habilidade de escuta, que é o que starta a empatia e a compaixão? Como é que Jesus escutava, né? Vamos para Jesus, então. Primeiro, ele escutava sempre. Ele diz que estaria conosco até o final dos séculos. Escutar sempre, no sentido de sempre se colocar à disposição, né? Ele também rompia as barreiras materiais. Então, com um olhar fixo na pessoa, olhar penetrante, né? Com aquele magnetismo que todos sentiam, um estado de flow, ou seja, um campo magnético se forma. Uma maneira importante da gente estabelecer essa conexão é não desviar o olhar da pessoa. É se chegar um pensamento, porque o pensamento chega, às vezes uma história da pessoa nos lembra uma nossa, é deixar ir embora e voltar para a pessoa. Escutar com amor, ou seja, sem criticar, sem julgar. E aí nós lembramos que o primeiro encontro de Madalena com Jesus, Madalena se dizia uma leprosa da alma. Jesus diz para ela: a mim não importa o passado, mas o que farás no futuro. Nunca viste o muro de uma velha casa se partir por uma flor? Esse diálogo está lá no Boa Nova, de Humberto de Campos por Chico Xavier. Uma velha casa. O que é uma velha casa? Nós com nossos costumes de várias reencarnações, inclusive, se parte por uma flor, pelo amor. Porque quando aquela casa está muito cansada já, está muito desgastada, quando a gente não aguenta mais o sofrimento, só o amor é que pode resolver. Ele vai penetrando o nosso ser, né? Então, no caso de Madalena, inclusive especificamente, que era muito criticada, não é o que os outros dizem, o que eu estou também fazendo de julgamento, eu mesmo me julgando, é como Deus me vê. Eu não posso me sentenciar. É como Jesus me enxerga, com aquele ser que nasceu simples e ignorante, mas que vai atingir um estado de perfectibilidade relativo, vai ser um anjo, mas tem esse caminho. E esse caminho a gente vai para frente, vai para trás. E o Cristo entende essa jornada, não interfere diretamente, não impõe, né? Então, não há nenhum tipo de preconceito por parte de Jesus. Aquela mulher com hemorragia há 12 anos, uma mulher com hemorragia naquela época, uma mulher quando sangrava naquela época, ela era considerada impura, ela não podia tocar em nada, se conectar com as pessoas. Imagina ela passar por isso 12 anos. Por isso que a Amélia Rodrigues nos diz que Jesus foi o libertador das mulheres. E aí nós podemos dizer que não só das mulheres, mas das crianças, que também eram discriminadas. Mulher e criança não servia para nada, era um peso na sociedade naquela época, eles achavam, né? E os criminosos, né?
E aí a gente lembra o que Emmanuel diz para Chico, que criminoso é todo aquele que ainda não foi descoberto, ou seja, todos nós praticamos equívocos, às vezes maiores do que aquele que a gente está criticando no outro, se não nessa encarnação de outra, né? Então, Jesus, por isso, ele respeita o livre-arbítrio, que traz uma responsabilidade, obviamente, mas ele não impõe, compreende, né? Mesmo que oriente, mas respeita a nossa condição, adequa a linguagem, fala por parábolas para nós podermos alcançar. Fala pouco, escuta mais. É cirúrgico, preciso quando fala. A parábola não ofende, porque quando eu pergunto algo e o outro responde com uma parábola, com uma história de cunho moral, eu saio de mim, eu saio do julgamento e eu vou para um outro ambiente, para um outro lugar onde está acontecendo aquela parábola. E aí eu até vejo melhor, enxergo melhor, escuto melhor, porque não estou com envolvimento emocional, né? E o Cristo, por fim, escuta de uma maneira consoladora, né? Traz o reino de Deus que está dentro de nós, nos dando esperança, promessas de felicidade, como nas bem-aventuranças, né? Então, ele propõe, ele nos entrega essa escuta, né? Com afeto, sem, sem se incomodar, inclusive, com o que os outros pensam, né? Jesus foi muito julgado quando era visto com os fariseus, com as prostitutas, pelos próprios discípulos, né? Então, quando nós estamos no exercício da escuta, nós estamos sendo treinados por Jesus. O principal treinamento é da humildade. Lembra o que Rubens Paiva disse? A nossa incapacidade de escutar é uma arrogância. O outro é menos importante do que eu estou dizendo, e eu já sei tudo, né? Então, a humildade, porque Jesus falou certa vez o seguinte: confessai-vos uns aos outros. Ora, ele tira aí a figura do sacerdote. Confessai-vos uns aos outros fala que não há hierarquia. Então, quando eu estou escutando alguém, quando alguém me fala algo, não importa a minha posição, nem o da outra pessoa. Não importa se eu sou um psicólogo, se eu sou um filósofo, e eu posso dar alguma orientação, por isso eu vou falar mais, vou explicar. Não. Então, existe uma horizontalidade na escuta. Tem que existir, senão não tem escuta. E aí a gente vai sendo treinado na paciência, porque é preciso paciência para escutar. Na tolerância, porque vão vir conteúdos que não nos agradam. No relacionamento, na empatia, no autoconhecimento, porque vai despertando, fazendo reflexões em mim. Na maiêutica prática, porque quando alguém me pergunta algo, o que você faria no meu lugar? Aí eu vou perguntar, o que você faria então no meu lugar? Eu vou devolver a pergunta para que a pessoa reflita, porque as respostas estão dentro dela, não em mim. Dessa forma, a gente vai também expandindo a família universal, porque todos são importantes, todos têm algo, né, para falar. Por que escutar é tão importante em qualquer situação? Inclusive, a campanha do CVV, do Centro de Valorização da Vida, é a seguinte: falar é a melhor solução, porque a escuta salva. Quando uma pessoa ela é escutada, por exemplo, por uma ideação suicida, falando aqui, trazendo o CVV, ela, às vezes, nunca tinha verbalizado aquela vontade, aquela ideação suicida, né? Então, ela se escutando, ela reconhece o que ela está dizendo, quebra um tabu, fortalece o enfrentamento do problema, rompe o isolamento, ela sente um alívio também, ela esvazia, sente-se estimulada também a continuar falando,
fortalece as intenções de viver, porque ela fez um movimento. Era isso que Jesus convidava as pessoas a fazer quando perguntava: o que queres que eu faça? Para que a pessoa saísse da inércia, da situação passiva, e se movesse para fazer algo, né? No protocolo de prevenção ao suicídio, tem lá o ROC, que é o repare no risco. A gente deve observar o risco, sim, da pessoa, se a gente nota comportamentos diferentes, ouvir sem julgar, olha como é importante. E o outro é conduzir para um tratamento, porque uma pessoa que está com ideação suicida é uma situação de emergência, né? Não pode esperar. O que a gente observa nessas pessoas que é tão importante, né? Quem está com a ideação tem um medo, tem uma sensação de impotência, né? Tem um sentimento de insegurança, uma solidão, mesmo quando está com várias pessoas. Uma fala muito recorrente em quem está com essa ideação é falar que sente um vazio. O que é o vazio? É um vazio existencial. É a dúvida com relação ao futuro. Baixa autoestima. Às vezes já está com a depressão, e depressão é a maior causa de suicídio, né? 97% é por transtornos mentais, ou seja, poderia ser evitado com o médico, com medicamentos, estabilizando a questão química da pessoa, né? Ela sente uma dor emocional que é insuportável, mas é emocional, que pode passar para o corpo também, pode ter uma percepção física, né? E nas falas a gente escuta que está cansado de viver, que não aguenta mais, que prefere sumir. E aí a gente tem medo de se envolver. A gente não escuta também, de um modo geral, porque nós temos medo de nos envolver. Mas quem está na posição de escuta é só de escuta, não está para resolver o problema. Então, nós ouvimos, mas passamos indiferentes. E, no entanto, não tem problema nenhum se nós perguntarmos à pessoa: você está tentando fazer algo com relação à sua vida? Não tem problema, a gente não está estimulando. Essa pergunta deve ser feita para a pessoa tomar posse do que está pensando. Se a pessoa diz: eu estou cansado, não aguento mais, o quê? Né? Ah, eu tenho vontade de morrer, eu tenho vontade de me suicidar. Sim, mas o que você quer dizer exatamente com isso, vontade de suicidar? Porque por trás disso é um problema que a pessoa julga insolúvel, não sabe como resolver, não vê saída, fica com aquela visão em túnel e se desespera. Né? Então, às vezes, nós não damos importância a dar um bom dia, a olhar a pessoa, a prestar atenção em quem está perto da gente, se está com um comportamento diferente, uma afeição diferente, um olhar diferente, e não oferece uma escuta, não pergunta se está tudo bem, de verdade, né? Está acontecendo alguma coisa. E essa pergunta, essa escuta poderia salvar uma pessoa. A escuta salva. Isso é muito interessante. Mesmo no silêncio, nós podemos escutar. Porque a gente se conecta na dimensão do sentimento. Quando a gente tem um interesse genuíno, isso é caridade. Interesse genuíno pelo outro. Se o outro não falar, ficar calado, nós vamos captar o sentimento. Né? Nós vamos fazer uma leitura do que está acontecendo. A gente tem medo de perguntar, porque a gente não sabe o que fazer, por medo de se sentir responsável, né? E por crenças errôneas, achando que porque vai perguntar, porque vai falar exatamente no assunto, vai desencadear alguma crise, né? Então, eu queria trazer uma mensagem aqui do nosso querido Rubens Paiva, que diz assim: é chegado o momento, não temos mais o que esperar. Ouçamos o humano que habita em cada um de nós e clama pela nossa humanidade.
pela nossa solidariedade, que teima em nos falar e nos fazer ver o outro que dá sentido e é a razão do nosso existir, sem o qual não somos, jamais seremos humanos, na expressão da palavra. Então, quando a gente volta, né, para aquela questão dos 70, dos discípulos, que nós podemos trazer para a gente também, nós somos esses que Jesus manda em seu nome para curar o outro. Ué, mas eu não sou médico, eu vou curar as almas também, né? Eu queria trazer aqui a mãe de Jesus. Maria, quando ela escuta o anjo Gabriel, é um ensinamento para a gente que pouco se vê no Novo Testamento e na Bíblia, a sua obediência a Deus, quando escuta que vai dar à luz o Cristo. Ela, no início, não entende como aquilo vai acontecer, porque ela não conhece homem nenhum. No hebraico, não conhecer seria não ter relação sexual com homem nenhum. Então, a partir do momento que o Gabriel diz que isso vai ser resolvido, que ela confiasse, ele pede para ela confiar, na fala, por trás da fala dele, diz isso em Deus, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, seja feita a sua vontade. A escuta com o coração, com a alma que ela faz, e ela se entrega. E essa mulher, após o afastamento físico de Jesus, após o holocausto, a crucificação, a ressurreição, depois de anos em Éfeso, o João, o evangelista, morando ali naquela casinha, Maria de Nazaré passa o dia escutando as pessoas. Sentada, se formavam filas, traziam suas dores, traziam suas preocupações, outros queriam saber mais sobre Jesus, sobre a mãe também. Então, meus queridos, a questão da escuta, para nós, é uma questão de humanidade. Com a escuta, desenvolvemos a empatia. Aí uns dizem, mas alguns não têm empatia. Todos nós temos um dispositivo que reconhece o outro humano. Isso é empatia. Uns dão atenção e outros não, mas todos nós temos a potencialidade, né? E, finalmente, em sua grande mensagem, é dito na Bíblia, Shema, ouve, ó Israel. Quem é Israel? Israel, nós sabemos que, lógico que era uma nação feita de pessoas, mas é o símbolo da elevação espiritual. Começa por ouvir, por escutar, por dar atenção. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 4 a 5, lendo completo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, nós estamos falando que ouve, ó Ismael, conhece, escuta, conhece, para poder compreender, para poder sentir e poder viver. Essa é a recomendação que o nosso querido benfeitor Emmanuel faz para nós através do livro Renúncia, quando ele diz que o Evangelho do Cristo tem que ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Como fazer isso? Qual é a primeira palavra? Conhecer. Conhece, ouve. O primeiro contato e se abre, escuta. Né? Então, a partir do momento que fazemos esse exercício conosco mesmo, né, através de meditação, de oração, de conexão com Deus,
nós conseguimos também praticar no dia a dia. E prestar atenção, porque as pessoas que nós menos escutamos são aquelas que normalmente estão mais próximas de nós, na nossa casa, na nossa família. E essa arrogância que o Rubens Paiva fala nos impede, esse orgulho de fazer algo tão simples. Porque, na prática, escutar é algo muito simples. Mas observem que o Evangelho é simples, que Jesus é simples. Dessa simplicidade pode sair a salvação de uma pessoa. Dessa simplicidade, desse simples ato de escutar, alguém pode, naquele momento, pelo menos, desistir de cometer um ato impensado. No projeto escutatório, o primeiro dia que a gente saiu para escutar nas ruas, aqui em Recife, Recife é cortada por rios, quem conhece sabe, nós estávamos na beira do Capibaribe e escutando, e uma das pessoas que foi escutada, quando terminou, abriu uma bolsa grande, e dentro dessa bolsa estavam pedras, ela estava cheia de pedras. Essa moça iria se suicidar. E aí vocês podem perguntar, sim, mas quem garante que mais tarde, mais na frente, ela se suicidou ou não? Ninguém. Mas naquele momento, ela ganhou um fôlego. Naquele momento, ela foi acolhida, sem julgamento. Ela pôde desabafar e falar sem medo. Então, naquele momento que ela se conectou com o sagrado que está dentro dela, às vezes é uma oportunidade da espiritualidade amiga operar nela, de fazer tratamentos, de harmonizar, de dar paz, de inspirar, de consolar. E ela se reequilibrar, para pelo menos pedir um socorro, para pelo menos se fortalecer diante daqueles pensamentos. Eu fui para o extremo, eu fui para a ideação suicida para chocar mesmo. Mas nós fazemos curas menores nas almas dos outros quando escutamos. Curas menores. Alguém que está com um problema bem menor, ou com um problema que não o leve a esse ato, a pensar nesse ato impensado. Bem menor. Uma desavença, uma decepção, a surpresa de uma doença, uma derrocada financeira. E uma escuta pode tranquilizar a pessoa, pode acalmar, pode trazer a pessoa para o centro novamente e ela poder seguir. No escutatório, nós costumamos, quando saímos para escutar, nas praças públicas, nas praias, a gente escuta transeuntes, né? E atualmente por telefone por conta da pandemia. O hábito é o seguinte: quando a gente chega, se arruma, coloca as cadeirinhas, né? A nossa cadeira, a cadeira para receber o outro, quem vai querer ser escutado, a gente se escuta. Porque para salvar o outro, eu tenho que também estar no mínimo de equilíbrio. É aquela história do balão de oxigênio, né? Do avião. Primeiro a gente põe para poder ajudar o outro. Então a gente chega, eu mesmo já cansei de ser escutada. Eu preciso ser escutada primeiro, porque eu vim com a cabeça, né? Pensando em algo que está me tirando o foco, a concentração. Aí a gente senta lá e se escuta um ao outro. É o confessar-vos uns aos outros. É com aqueles que nós estamos na caminhada se ajudar, se cuidar, se escutar, observando, percebendo. Então, o que fica aqui para nós é um lembrete do quão simples, por tão pouco, emprestar uma escuta, a gente pode fazer, a gente pode dar a nossa contribuição para a implantação do reino de Deus na terra e no coração dos homens. Escutar como Pedro escutava aqueles pacientes. Atendia na urgência o corpo, mas depois passava na maca para escutar eles.
saber como eles estavam se sentindo. E o processo de cura é finalizado. Às vezes ele se completa com essa escuta. A mulher hemorroíça, depois que ela toca em Jesus, para finalizar, vou finalizar com ela, porque realmente é uma história impressionante. A mulher, muitas reflexões podemos tomar, né? Observem que Jesus estava a caminho de curar a filha de Jairo. Ou seja, ele estaria apressado, digamos assim, e no meio do caminho aparece a mulher hemorroíça e toca nas suas vestes. E ele, para essa mulher, ele diz: a tua fé te salvou. Você se salvou. Não só se curou, não, porque Jesus restabelece a saúde da gente, mas a gente se cura, é a gente que se cura, não ele. Porque tem que curar o meu comportamento, tem que mudar meu comportamento, minha ética moral. Então tem que se completar com o comportamento. Então ela já tinha, inclusive, se salvo. Mas o que é que Jesus faz? Ele precisava parar para escutar essa mulher? Não. Ela já tinha se curado. Ele poderia ter seguido para a filha de Jairo, para atender a filha de Jairo. Mas o que é que Jesus faz? Ele se volta para essa mulher. Ele se volta, dá as costas para os outros, fica ali naquela presença amorosa, sem julgamento para aquela mulher. E já era um absurdo uma mulher tocar e falar com um homem. Ela achou, inclusive, na hora que ele iria ralhar com ela. Mas ele para só para escutar a história daquela mulher, as dores daquela mulher. E ali completa-se a cura, fecha. Ela faz a catarse, porque estava faltando isso. Estava faltando a escuta para ela, a escuta acolhedora, para dizer que estava tudo bem. Né? Então, meus amigos, com essa incrível parábola, né, da mulher hemorroíça, essa passagem do Novo Testamento, é que eu me despeço com vocês, né, no apelo para todos nós, para mim também, porque nós oscilamos, nós sabemos o que fazer, mas esquecemos, às vezes estamos desequilibrados e não fazemos, né, mas para todos nós nos mantermos atentos ao outro, né, e uma maneira realmente de ficar atento ao outro é através da escuta, lembrando que o Pai Celestial, Jesus, nossos benfeitores, nossos anjos da guarda, eles nos escutam sempre. Sempre. É só a gente chamar, se conectar. Eles ficam felizes, né? Então, se nós tanto recebemos, nós também podemos fazer esse mesmo movimento com relação ao outro. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Né? Vamos fazer a nossa prece final, né? Que a gente sabe que toda prece, olha aí que lindo, né? A escuta, toda prece é escutada, toda prece é atendida. Nenhuma fica sem ser atendida. Às vezes não na maneira que a gente gostaria, mas na maneira que a gente precisa, com certeza. Então, já conectados pelos corações, ao coração de Jesus, nesse momento, o médico dos médicos, o nosso escutador de almas, tão atento para nos amparar, nos abençoar, nos inspirar. Jesus amado, a Ti, Senhor, entregamos os nossos melhores sentimentos, nossas melhores intenções, no intuito de que eles possam ser potencializados pelos amigos espirituais, que possamos estar atentos ao outro, motivo pelo qual é a nossa própria evolução, nos relacionando uns com os outros, como irmãos, nos amando, como Tu recomendou no último mandamento, amai-vos uns a outros, mas dando a referência, como o Senhor nos amou e nos ama. Que assim seja. Muito obrigada, fiquem com Deus, uma boa noite para todos.